Paulo diz em 1 Coríntios que ninguém debaixo da influência de Deus, o Espírito Santo, pode dizer que Jesus é um maldito. E então ele continua dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto através do Espírito Santo. Ora, deixe-me comentar sobre isso por um momento. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. De tempos em tempos, os escritores das Escrituras usaram um dispositivo literário chamado de elipses, onde uma palavra ou uma ideia é omitida de ser dita de maneira explícita, mas é compreendida passivamente. E creio que esta declaração do apóstolo Paulo era elíptica quando ele disse que ninguém poderia dizer que Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. E o que é deixado de fora é que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. E quer dizer isso, exceto pelo Espírito Santo. Porque o nosso próprio Senhor disse que haverá muitas pessoas que iriam fazer profissão pública e diriam que Jesus é o Senhor, e eles diriam no último dia, Senhor, Senhor, não fizemos isso em seu nome, não fizemos aquilo em seu nome. E Jesus dirá para eles, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, malditos. Então Jesus disse que este povo me honra com os lábios, enquanto os seus corações estão longe de mim. Portanto, podemos concluir que qualquer pessoa pode de fato dizer que Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor, sem estar no Espírito Santo. Então, tem que ser elíptico. Quando Paulo disse que naquele contexto ninguém pode dizer isso, e dizer isso, a menos que o Espírito Santo esteja neles. Agora, houve um período claro na história da igreja. A palavra poderia ter sido ainda mais literal sem as elipses. Ou seja, houve um tempo até para dizer publicamente que era o suficiente para ser morto. Então, naquela época em que Roma exigia o juramento de lealdade ao chamado do imperador, Kaiser Kyrios, era preciso ser um verdadeiro crente nessa luz para dizer Jesus ho Kyrios. Ora, novamente, antes de chegar a esse texto, deixe-me explicar por um momento o que significa a afirmação Jesus ho Kyrios. Jesus é o Senhor. Essa palavra Kyrios, que encontramos no Novo Testamento, que é traduzida para a palavra portuguesa Senhor, tem múltiplos significados. Na verdade, há 3 significados básicos da palavra grega Kyrios, que nós encontramos nas Escrituras. Há o significado genérico disso, onde o termo Kyrios significa simplesmente Senhor. Algumas vezes você irá encontrar pessoas vindo até Jesus que não sabem nada a respeito dele e dizem, Senhor, nós ouvimos a respeito de você. E diz, como eles sabem quem ele é? Ora, provavelmente, contextualmente, tudo o que eles estão dizendo é um Senhor, forma formal. Mas mesmo a palavra Senhor na nossa própria língua pode ter um significado simples e de reunião geral, ou pode ter um significado especial. As pessoas me chamam de Senhor o tempo todo, mas nunca fui condecorado pela rainha da Inglaterra. Portanto, eu não sou conhecido como Senhor Arcis Pro, apenas Arcis Pro. Portanto, há esse significado comum. O significado secundário no Novo Testamento do termo Senhor Kyrios é o termo usado para descrever alguém que era um proprietário de escravos. Paulo, por exemplo, se identifica como Paulo, um escravo de Jesus Cristo, um doulos de Jesus Cristo. Você não poderia ser um doulos a menos que houvesse um Kyrios, que o possuísse ao te comprar. Então, Cristo é chamado de Kyrios, no sentido de que ele nos resgatou da escravidão do pecado e de Satanás. E agora, pelo seu sangue que nos comprou, somos seus servos ou escravos. Então, nesse sentido, Cristo é o nosso Senhor. Vocês não são seus senhores, vocês foram comprados por preço.
Foi-nos dito, e esse preço é o preço pago por Jesus, o nosso Senhor. Mas no Novo Testamento há um terceiro significado desse título, Kyrios, que é o uso imperial, o uso supremo dele. E esse é o uso do termo que os escritores do Novo Testamento e do grego traduzem a linguagem do Antigo Testamento com respeito a Deus, onde Deus é chamado no Antigo Testamento de Adonai. E essa palavra Adonai, em hebraico, é traduzida no Novo Testamento pela palavra grega Kyrios. E no Antigo Testamento, o título Adonai é reservado para Deus. Em suas Bíblias, vocês irão ler em muitas ocasiões, como fazem em Isaías 6 ou nos Salmos. No Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra. E embora essa palavra, a palavra portuguesa Senhor, seja repetida, são duas palavras diferentes em hebraico. Onde diz Yahweh, definido como meu Adonai. Ou o salmista escreve, ó Senhor, meu Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Ó Yahweh, nosso Adonai. Yahweh é o nome de Deus e Adonai é o seu título supremo. E sendo traduzido, significa o soberano. Ó Senhor, nosso soberano, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Quando os escritores do Novo Testamento traduziram Adonai com respeito a Jesus, o termo Kyrios tem esse significado imperial. Ele ouviu isso muitas vezes. O Conor King, de Filipenses 2, onde o apóstolo Paulo escreve, tende entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, tendo a forma de Deus, o Sinclair citou isso outro dia, reputou tudo isso, não como uma coisa para ser tenazmente, cuidadosamente agarrada, mas ele se esvaziou e tornou-se obediente e humilde, tornou-se na forma de um servo obediente, mesmo debaixo da morte. Portanto, Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E qual que é esse nome? Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Muitas pessoas cometem um erro, porque Paulo continua dizendo que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Então as pessoas pensam, Paulo está dizendo que o nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Não, mas é o nome de Jesus, perante ele que todo joelho irá se dobrar, porque Deus concedeu a Jesus o nome que está acima de todo nome. O título, Kyrios. Para que o nome de Jesus, perante ele, todo joelho se dobre e toda língua confesse. O quê? Que ele é Kyrios. Ele é o soberano. Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Já ouvimos do Sinclair que apenas uma vez nos evangelhos ouvimos a palavra igreja. A ação e a pregação de Jesus da vinda do reino. Isso começa até chegarmos às epístolas que temos toda essa linguagem sobre a igreja. Então, eu perguntei nesta manhã, de onde vem a palavra igreja? Ora, a palavra grega que é traduzida como igreja é a palavra eclesia, que significa aqueles que são chamados. Mas, etimologicamente, a palavra portuguesa igreja vem de uma palavra grega diferente. A mesma palavra que é usada para nos dar a palavra holandesa para a igreja, que é kerk. Você tem o escocês kerk, o alemão Kreische, e assim por diante. E você vê que tem o mesmo som de K ou som de CH, sempre com uma vogal diferente depois do R no meio. Eles são todos derivados da palavra grega kuriokei. E a palavra grega kuriokei significa aqueles que pertencem ao Kyrios. Aqueles que são possuídos pelo Kyrios,
o povo do Senhor. Portanto, o cerne do testemunho no Novo Testamento para a igreja tem a ver com aqueles que pertencem ao Senhor. Ora, o Sinclair nos contou a razão pela qual nos evangelhos as pessoas não são chamadas de igreja, porque algo ainda não aconteceu. Algo de significado extraordinário. Que li para vocês há um tempo atrás, nos últimos versículos do Evangelho de Lucas, que nos concedem esta brevíssima descrição da ascensão de Jesus ao céu. E Lucas, que também escreveu o livro dos Atos, começa o livro dos Atos com o mesmo relato de Jesus sendo levado do meio deles por uma nuvem de glória, Shekinah, e todos de pé ali olhando para cima, seguindo a ascensão de Jesus no meio desta nuvem, e os anjos vindo e dizendo-lhes: homens da Galileia, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi tirado do meio de vós virá da mesma maneira, e assim por diante. Mas o versículo neste texto, no final de Lucas, a razão pela qual eu escolhi exatamente Lucas, é por causa dessas palavras. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eles estavam se destacando na doxologia, eles estavam dando canções de louvor. Nos funerais de hoje em dia, quando alguém morre, pedimos às pessoas que deem um testemunho e depois pedimos que eles façam um elogio fúnebre para dizer uma boa palavra a respeito da pessoa que partiu. Mas no Novo Testamento, o elogio final não é dado a pessoas mortas, mas o elogio final é dado a Deus, não porque Deus morreu, mas porque Ele deve ser louvado supremamente. Você não pode dizer nada mais elevado do que qualquer criatura, do que o que dizemos sobre Deus. E depois da ascensão, os discípulos voltaram. E eles estavam louvando a Deus com o espírito de grande júbilo. Agora, aqui está a questão. Por quê? Na primeira vez, Jesus lhes disse que estava indo embora. Eles ficaram mergulhados à beira do desespero. E eles foram dominados pela tristeza. Oh, Jesus, não fale sobre ir embora. Não podemos sequer suportar a ideia de não ter o Senhor no nosso meio. Por favor, não vá embora. E como o Sinclair também nos disse, quando Jesus lhes disse que iria para Jerusalém para sofrer e morrer, Pedro o repreendeu. Não, Senhor. A ideia da humilhação de Jesus e a sua partida era o pior de todos os conceitos possíveis. Shakespeare falou a respeito. A partida é uma tristeza tão doce. O quê? Eu me lembro de em 1942, quando eu era um menino, eu tinha 3 anos. E o meu pai estava pronto para embarcar para a Europa, para o teatro europeu. E hoje ele está partindo. E aí ele teve que pegar um ônibus que estava a cerca de um quarteirão da nossa casa. E depois que ele deu um beijo de despedida na minha mãe e na minha irmã, ele me deu um privilégio indescritível de andar com ele, segurando a sua mão, enquanto ele tinha, como vocês chamam essa coisa? Uma mochila no ombro, e me segurando na outra mão.
E juntos nós caminhamos até o ponto de ônibus. E eu nunca vou me esquecer. As portas se abriram, o meu pai se virou, me beijou e me disse: seja um bom soldado. E ele se virou, pegou a sua mochila e entrou no ônibus. Aquela porta dobrável fechou e eu fiquei lá como um menino de 3 anos assim, ó, cumprimentei o meu pai. E o ônibus o levou embora. E não havia doçura nisso. Havia algum orgulho. Mas eu observei aquele ônibus partindo até não poder mais enxergá-lo. E mesmo com 3 anos de idade, eu tive a sensação de que aquele era um momento de crise. E talvez eu nunca mais o visse. A Vesta e eu estamos casados há mais de 52 anos e meio. E ficamos juntos por 8 anos antes disso. Portanto, estamos juntos há mais de 60 anos. Ela me disse nessa manhã, já chega. Quando estávamos indo juntos, passando por esses 8 anos, 6 desses 8 anos, nós estávamos indo para escolas diferentes. E é claro que ela estudou em uma faculdade diferente da que eu estudei. E, portanto, a única vez que havia era durante as férias. E quando chegava a hora de voltar para a faculdade, eu a levava até a estação Greyhound, no centro de Pittsburgh. Eu ajudava com a bagagem, colocava a bagagem no ônibus. Então eu ficava atrás e eu observava a minha amada embarcando no ônibus. E eu ficava olhando para aquele ônibus, saindo da estação, e eu ficava ali, até não conseguir mais enxergar o ônibus. E eu pensava que a separação era uma tristeza tão doce. Onde está a doçura? Isso é o que é surpreendente sobre este texto. Que quando Jesus partiu, os discípulos ficaram olhando para o céu, observando a glória Shekinah, observando a sua partida. E você poderia pensar que a próxima linha que Lucas iria escrever seria que eles voltaram para Jerusalém chorando, pranteando, dando até convulsão por causa de tanta tristeza. Não! Eles voltaram saltando seus calcanhares, saltando de alegria, regozijando-se de grande júbilo. Por que eles estavam se regozijando? Eles não estavam alegres porque Jesus estava indo embora. Eles estavam alegres por saber para onde ele estava indo. E entenderam o que Jesus lhes havia dito. É melhor para vocês se eu for do que se eu ficar. Porque ele não estava simplesmente ascendendo no sentido de ir para o céu. Porque ele mesmo disse que ninguém ascende aos céus, exceto aquele que desceu do céu. De modo que o termo ascensão no Novo Testamento significa muito mais do que simplesmente subir, e ainda significa mais de fazer algo acontecer. Significa ir para a sua coroação. Ir para o seu revestimento. Ir para a sua posse, para receber o reino, que não é deste mundo, mas que está sobre este mundo. Passamos por essa recente eleição, onde as pessoas estavam todas preocupadas com quem estaria na Casa Branca, quando, em última análise, o que importa é quem está sobre a Casa Branca, não quem está na Casa Branca. E naquele dia, Jesus ascendeu à destra de Deus, onde foi consagrado pela autoridade de Deus Pai, coroado como rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nada melhor do que saber que Jesus, como Kyrios, que Jesus é o Senhor, pela autoridade do Deus Pai, elevado à destra, governando toda a criação. Ora, lemos em Lucas e lemos em Atos a respeito deste lado da ascensão.
Mas eles leem da perspectiva do outro lado. Temos que ir ao livro do Apocalipse, onde lemos no capítulo 5, e eu não vou passar por todo o capítulo 5, onde João, no caminho de Moisés, nos deu essa visão das câmaras internas do paraíso, a própria presença do trono de Deus, onde primeiro eles procuram um leão e depois um cordeiro que foi morto, que abre os livros, onde estavam todos os segredos. Este é o Cristo ascendido, vindo ao céu, o outro lado da jornada. E qual é a resposta? Versículo 11, capítulo 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram para sempre. Vocês não estão vendo? O louvor dos anjos, o louvor dos mártires, o louvor da igreja é sempre o mesmo. Jesus, ho, Kyrios. Não há outro Senhor, não há outro soberano, não há outro rei. E é o nosso dever testemunhar o nosso rei. Vocês receberão poder, ele disse, para que sejam as minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, as partes mais extremas da terra. Nenhum cristão pode jamais negociar o senhorio de Cristo. Vamos orar. Pai, conceda-nos a coragem, a fé de Policarpo, a coragem e a fé de Ridley e Latimer, a coragem e a fé dos discípulos que seguiram o seu Senhor e o martírio, em vez de dobrar os joelhos ao imperador. Nos perdoe, ó Deus, por aqueles momentos em que comprometemos o nosso rei, por causa do luxo e da segurança das coisas deste mundo. E nos ajude a crescer na plenitude, na maturidade em Cristo, sendo conformados à sua imagem, a fim de que a nossa comida e a nossa bebida sejam para te servir, para te louvar e te engrandecer. Com rendição. Amém.